Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos domingo, começar mais uma semana lendo os Salmos. Tá quase acabando. Agora a gente tá mais perto do fim do que do início. E é isso, hoje estamos no Salmo 105 e ele vai fazer um pouco. Enfim. Aqui tem uma referência de 1 Crônicas 16, acredito que seja ali quando o salmista estava falando a respeito deste salmo, né? Não sei. Mas aqui nesse salmo vai falar, vai relembrar. Então, o que podemos tirar aqui do nosso capítulo de hoje, do nosso salmo é, sabe, se tem coisa que o Senhor já fez na sua vida, na sua família, para você, que você pode relembrar e para tomar fôlego e continuar acreditando e confiando que os propósitos de Deus são melhores. Que nesse dia de hoje, aproveitar que é domingo, né, gente? Que a gente possa fazer e aproveitar que a gente tá quase acabando o ano. Que a gente possa fazer esse tipo de exercício mesmo, sabe? De parar e falar, cara, deixa eu olhar para esse ano. Deixa eu olhar para a minha vida. Deixa eu olhar para a história da minha família. Deixa eu ver para onde o Senhor está encaminhando essa história. Sabe? Por que o Senhor me fez chegar até aqui? Por que eu estou no ponto que eu estou hoje? Sabe? Qual o sentido disso tudo? Eu acho que é bem isso que o salmista faz no Salmo 105. Então vamos começar orando e vamos ler, porque ele é um pouquinho grande, mas ele é muito, muito bom, muito agradável de se ler. Vamos lá? Amém, Jesus. Obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Nós te convidamos, sabe, para estar presente nesse dia de hoje, nos nossos pensamentos, nas nossas conversas, na nossa vida. Em tudo que fizermos, Pai, que possamos trazer à mente e entender, Deus, o sentido e o lugar que o Senhor deseja nos levar, Deus, para que não fiquemos resistentes, nem fiquemos desanimados, nem prostrados, mas que possamos nos reerguer e saber que o Senhor tem um propósito para todas as coisas, saber que o Senhor está conduzindo a história da nossa vida junto com a história que o Senhor tem, sabe, Deus, para nós, para a nossa casa, nossa família e nós como povo de Deus. Então, usa essa live, Pai, fala conosco, abençoa os nossos corações, nos faz enxergar algo novo, traz uma revelação nova e é isso. Em nome de Jesus, só o Senhor pode fazer. Nós te convidamos para estar presente em cada casa, em cada lar, em cada lugar onde essa live for declarada, em nome de Jesus. Amém? Meu Deus, eu não tô vendo mais nada. Deixa eu ver, eu não sei se eu mudo, se eu fico. Acho que vocês estão me vendo, né? Então vamos lá. Agradeçam a Deus o Senhor. Anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a ele, falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que adoram a Deus, o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. Então aqui o salmista ele vai começar dizendo o seguinte: agradeçam e anunciem às nações. Agradeçam, anunciem e cantem a Deus os louvores, falando dos seus feitos maravilhosos, tendo orgulho daquilo que o Senhor tem feito, e que fique alegre os corações daqueles que o adoram. Procurem a ajuda do Senhor,
estejam sempre na sua presença. Então, o salmista aqui dá uma ordenança pra gente, bem interessante, né, gente? Pra gente, ficar animado com o que o Senhor tá fazendo, sabe? Vamos continuar. Vocês, descendentes de Abraão, servo de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus, lembrem de tudo que Deus tem feito. Lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como tem condenado os nossos inimigos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez com juramento a Isaque. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre. Fez com ele uma aliança eterna. Naquela ocasião, Deus disse: Eu lhe darei a terra de Canaã, e ela será de vocês para sempre. Eles eram muitos poucos, eram estrangeiros na terra prometida. Andavam de país em país, de reino em reino. Mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse, e para protegê-los, avisou reis. Ele disse: Não toquem nos servos que eu escolhi. Não maltratem os meus profetas. Deus fez com que houvesse fome na terra deles e deixou o seu povo sem alimento. Mais uma vez parando, gente. Ai, esse capítulo. Não, deixa eu ver. 6 minutos, tá de boa. Então, em primeiro lugar, a gente tem que saber que Deus fez uma aliança com Abraão e ele falou: em ti, no seu nome serão benditos todos os povos da terra. Todos. Isso nos alcança. E aí ele vai falar que a ele foi servo de Deus. E Jacó, e isso, meio que buga a minha cabeça. Aí ele fala: vocês, descendentes de Abraão, servo de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus, lembrem de tudo que Deus tem feito. Um era servo, o outro era escolhido, e ele vai deixar isso. E sempre, cara, as palavras do Senhor nunca estão fora de sentido, né? Nunca foram colocadas de qualquer maneira. Então, tem algo precioso nesse. Abraão foi servo, Jacó foi escolhido. A gente sabe que por meio de Abraão foi feita essa aliança. Por meio de Isaque foi feita uma promessa em relação à terra prometida. E por meio de Jacó, o Senhor começou de fato a cumprir a promessa de fazer deles um grande povo, estabelecer eles numa terra. Deixa eu fechar um pouco que eu já não estou vendo mais nada. E aí, então é isso. E aí vai falar: lembrem dos grandes e maravilhosos milagres. Aí ele vai falar assim, ele por milhares de gerações, ele vai cumprir a sua promessa. Ou seja, tá alcançando a gente, porque já passaram mais de 2000 anos, né? Que Abraão veio, que se estabeleceu essa promessa. Ontem eu estava vendo algumas coisas a respeito, eu estava vendo uma conferência Lidere como Jesus, do Jesus Cop, e foi um israelita, né, um judeu. Ai, meu Deus, gente. Meu Deus! Enfim, aí vai falar assim: ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez com juramento a Isaque. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre, fez com ele uma aliança eterna. E aí ele vai falar que ele os estabeleceu, colocou ele na terra de Canaã, que eles eram poucas pessoas. E aqui o salmista está lembrando exatamente de como eles começaram como povo. Eles eram muito poucos e eles eram estrangeiros, eles andavam de país em país, de reino em reino. Eles, Gente, eu pelo menos, eu nem tenho tempo para falar isso, será que tem? Eu e minha mãe. E a gente... Minha mãe nasceu em Minas e ela veio para Brasília com minha avó de criação.
E aí, gente, mas minha mãe, ela sempre meio que foi uma andarilha, assim, sabe? Ela, tipo, ela cresceu por um certo tempo com a mãe dela, mas ela não, sabe? Ela, tipo, vivia na casa de um de outro e, e ela, pra você ter ideia, minha mãe já pegou até carona com o caminhoneiro, sabe? Essas coisas assim que se faz e aí vai de um lugar pro outro, enfim. Não veio a quase, até porque eu nem sei direito essa história, eu não vou ficar expondo. Mas, tipo, esse pensamento, quando a gente não tem um lugar do qual, sabe, a gente sabe que ali é um lugar do qual o Senhor quer nos estabelecer, a gente começa a ficar andando. Então, minha mãe, ela não tinha um ponto fixo. Minha mãe, ela não se estabeleceu com essa minha avó, né? Que foi a mãe dela. Não, aí a gente foi para casa, ela veio para Brasília, me teve na casa dessa minha avó de criação. Gente, depois que ela me teve, a gente morou, tipo, em umas 5 casas diferentes, só em Brasília. Tipo, morou com uma tia, morou com uma madrinha, morou com isso, morou com aquilo. E foi quicando, sabe? E quando eu leio, assim, essas histórias da Bíblia, eu meio que me identifico. E aí vai falar, eles eram muito poucos e eles eram estrangeiros e eles ficavam andando de país em país, de reino em reino. E até que o Senhor falou para eles, eu tenho uma terra para dar para vocês. E aquilo parecia inimaginável para eles, né? E aí, e Deus não deixava que nenhum lugar onde eles fossem, Abraão, e a gente sabe que essa aliança, essa promessa foi feita a Abraão, mas Abraão continuou caminhando, Abraão continuou indo, né? E ele ficava sujeito a outros reis e tal, a ponto dele ter que oferecer a mulher dele, né? Ter que falar, ó, não fala que você é minha mulher, não, fala que você é minha irmã, e... E aí Sara fazia isso por quê? Porque ele tinha medo, medo de ser jogado para fora, medo de não conseguir mais o trabalho, medo. Então Abraão ele viveu nessa inconstância, nessa falta de amparo, né? Mas Deus, ele sempre dava uma ordem, ó, não toca no meu servo, eu o escolhi, não maltrata os meus profetas, não maltrata essas pessoas dos quais, sabe, eu estou enviando no seu país, tanto que o rei virou e falou, não, Abraão, pelo amor de Deus, Deus me visitou na última noite, eu descobri que Sara não é sua irmã, Sara é sua mulher, pode ficar com ela, fica com meus reinos, meus bens, eu só não quero a mão de Deus em cima de mim. E aí, beleza. E nisso Deus foi montando a história deles, né? Foi aumentando, aí deu Isaac, aí foi lá e deu Jacó, e Jacó nessa mesma peleja. E aí, vamos continuar. Vai dizer o seguinte, oi Isabel, bom dia, seja bem-vinda. Meu Deus, faltam 2 minutos, gente, tem um monte de coisa aí. Então vamos prestar atenção no resto da história. Vai dizer assim, então mandou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo. Os seus pés foram presos com correntes e no seu pescoço puseram uma coleira de ferro. José ficou na prisão até que se cumpriu o que ele tinha dito. A palavra do Senhor Deus provou que José estava certo. Aí o rei do Egito mandou soltá-lo. O rei de muitas nações o pôs em liberdade. Ele o colocou como a mais alta autoridade daquela terra, para governar o país inteiro. José recebeu poder para dar ordens aos príncipes do reino e para orientar os conselheiros do rei. Depois Jacó foi para o Egito e ficou morando naquela terra. O Senhor Deus fez com que o seu povo tivesse muitos filhos e o tornou mais forte do que os seus inimigos. Ele fez com que os egípcios odiassem o seu povo e fez com que enganassem os israelitas, os servos de Deus. Então, Deus enviou o seu servo Moisés e também Arão, a quem havia escolhido. Eles fizeram milagres de Deus no Egito e ali realizaram coisas maravilhosas. Deus mandou uma escuridão que cobriu a terra, mas os egípcios não obedeceram às suas ordens. Ele transformou em sangue os rios do Egito e matou todos os seus peixes. A terra do Egito ficou cheia de rãs que invadiram até o palácio do rei.
Deus deu ordem, moscas e piolhos encheram todo o país. Em vez de chuva, ele mandou chuva de pedra e relâmpagos sobre a terra. Deus destruiu as plantações de uvas e de figos e derrubou todas as árvores. Ele deu ordem e vieram gafanhotos, tantos que nem podiam ser contados. Os gafanhotos comeram todas as plantas, todas as colheitas do Egito. Ele matou o filho mais velho de todas as famílias dos egípcios. Matou aqueles que eram o orgulho dessas famílias. Então Deus tirou os israelitas daquele país e eles levaram consigo prata e ouro. Todos eram fortes e cheios de saúde. Os egípcios ficaram contentes quando os israelitas foram embora, pois estavam com medo deles. Deus pôs uma nuvem por cima do seu povo e fogo para guiá-los durante a noite. Eles pediram e Deus mandou codornas, e do céu deu a eles pão bastante para matar a fome. Ele partiu uma rocha e jorrou água que correu pelo deserto como um rio, pois ele lembrou da sua promessa feita a Abraão, seu servo. Assim, Deus tirou do Egito seu povo escolhido e eles saíram de lá cantando e gritando de alegria. Deus lhes deu as terras de outras nações e deixou que tomassem os campos delas, para que eles obedecessem às suas leis e guardassem os seus mandamentos. Aleluia! Meu tempo já venceu, mas eu contei um pouquinho da minha história, da história da minha família e de como eu vejo Deus trabalhando, trazendo, chegando, fazendo chegar onde eu estou hoje. E eu sei que a história não acabou, ainda há mais, ainda há promessas, ainda há visões, ainda há coisas das quais o Senhor tem realizado. E ele fala aqui no final, Deus lhes deu as terras de outras nações e deixou que tomassem os campos delas, para que eles obedecessem às suas leis e guardassem os seus mandamentos. Deus está fazendo algo através da minha vida, através da minha família, através da minha história, através da sua família, da sua vida, para que a gente possa entender e cantar e declarar e anunciar os grandes atos de Deus, os grandes feitos de Deus, como Deus tem trabalhado, sabe, com uma pessoa, com uma família, com um povo, com um reino. Ele tem um propósito maior do que somente, ele tem um propósito na sua vida e ele tem um propósito global, um propósito maior em relação à sua vida. Então creia nisso, pense em como Deus tem trazido sua vida até aqui e pense sempre em contribuir com os planos de Deus, estar sempre submisso e entendendo que ele está sabendo o que está fazendo. Amém? É isso. Boa semana, gente. Deus abençoe. Obrigada, Isabel.